Fala pessoal, Souza aqui e pegando carona no mês do Kubernetes da Linux Tips, resolvi também falar um pouquinho de Kubernetes para vocês. A ideia é fazer uma série de vídeos curtos explorando os principais componentes do Kubernetes, um a um. Assim eu espero que você fique mais familiarizado com os componentes do Kubernetes e acabe aprendendo sobre ele no final. E você deve estar se perguntando, mas por que tanto hype do Kubernetes? O que é, né? O que ele faz? A real é que estamos mudando o jeito que deployamos as coisas. Hoje, as nossas aplicações estão sendo deployadas via container. E o Kubernetes é apenas o gerenciador mais famoso que tem por aí. Então é legal você começar a aprender. Mas no vídeo de hoje a gente vai estar focando no componente mais primordial do Kubernetes, o pod. O pod, ao mesmo tempo que ele é o objeto mais primordial, ele é o mais simples. Porém, tudo que a gente for aprender sobre Kubernetes, fazer no Kubernetes, no final das contas, o que a gente quer mesmo é um pod. Então vamos dar uma olhadinha melhor no que é um pod. Vamos começar do começo, tá bom? Pod é um gerenciador de containers. E para entender um pouquinho melhor disso, eu resolvi ir lá no código-fonte do Kubernetes para tentar entender quais seriam as características do pod. A gente pode ver aqui na imagem que o pod, né, tem uma struct aqui em Golang, falando sobre os componentes dentro dessa struct, e a gente pode ver que tem um ID, name, namespace, criado num tempo, e a gente pode ver o containers, e vocês podem ver aí que é uma lista de containers. E para também melhorar um pouquinho mais dessa ideia, eu trouxe essa imagem aqui, que faz uma abstração do que é um pod. A gente pode ver que o círculo, né, seria o pod, dentro dele a gente tem cilindros, que seriam nossos volumes, e também temos cubos, representando as aplicações dentro desse pod. Esses volumes seriam os armazenamentos que esses containers vão poder utilizar. E é interessante falar disso, mostrando com essa imagem, porque já passa a ideia de que dentro de um pod, os containers, né, as aplicações, vão compartilhar o armazenamento entre si. Mas não é só o armazenamento que as aplicações compartilham. Também vão compartilhar a rede. Então quer dizer que todas as aplicações vão ter o mesmo endereço de IP. Um pod, um IP. A comunicação das aplicações dentro de um pod é feita via localhost. Mas eu acho que chega de papo, né? E vamos partir para aplicar, tentar criar um pod junto, e eu acho que vai fazer mais sentido. Para isso, eu estou usando uma plataforma chamada Killer Coda, então você não precisa instalar nada aí na sua máquina, não precisa configurar um cluster Kubernetes agora. Vamos utilizar essa plataforma, que lá a gente pode executar todo mundo junto, e vocês vão acompanhar também o que eu estou fazendo. Vamos então começar aqui o nosso ambiente, tá bom? Para isso a gente vai estar utilizando a plataforma chamada Killer Coda. E aqui vamos já criar o nosso ambiente de Kubernetes, tá bom? A gente vai em Playgrounds e coloca aqui em Kubernetes 1.29, tá bom? Se você estiver vendo isso no futuro, pode ser uma outra versão de Kubernetes, mas é só clicar aqui também. Vamos esperar carregar e uma vez carregado, você vai colocar aqui em Start. Talvez você tenha que fazer o login aí também, tá? Mas é super tranquilo, pode conectar a sua conta do GitHub e você vai ter acesso ao ambiente. Bem, aqui no nosso ambiente já vamos executar um pod logo de cara, para a gente tentar fazer alguma coisinha aqui e já começar a brincar. Para isso, a gente vai estar utilizando uma CLI, né, que a gente fala, uma interface, né, com o Kubernetes, que é o kubectl. Seria como o kubecontrol, que a gente estaria querendo controlar esse cluster de Kubernetes. Para isso, a gente vai dar um kubectl run, o nome do pod que a gente quer, e aqui a gente vai passar um parâmetro, que vai ser o --image igual nginx. Legal, a gente executou. Vamos agora dar uma olhada nesse pod. Vamos dar um kubectl get, para a gente pegar o que a gente está querendo, né? Então, nesse caso também funciona meio que com a ideia de um HTTP aqui. Vamos pegar pods. E aqui a gente pode ver que o nosso primeiro pod foi criado, o teste 1, e já está rodando. Se você já mexeu com Docker antes, isso daqui é muito semelhante a um Docker Run. E a ideia é bem parecida, tá? Mas a ideia primordial do Kubernetes é que a gente não modifique o Kubernetes via linha de comando, tá? Então, usando o kubectl, por exemplo. A ideia mesmo do Kubernetes seria utilizar o YAMLs, arquivos. E o porquê disso é que com isso a gente entra na parte de linguagem declarativa, que o Kubernetes é maravilhoso nisso.
Com uma linguagem declarativa, a gente pode falar para o Kubernetes o que a gente quer e ele vai lidar com todos os pormenor para fazer aquilo funcionar. A gente não precisa se preocupar com nada. Pode ter alguns outros componentes que são mais complexos que um pod. Então seria interessante sempre utilizar o YAML. Mas para te mostrar, vamos deletar primeiro esse pod, tá bom? Então vamos usar mais uma vez o CLI para isso. Para isso eu vou dar um kubectl delete pod e o nome do nosso pod, teste 1. Se a gente der um kubectl get pods novamente, podemos ver que já foi apagado. Para o vídeo não ficar muito grande, eu copiei aqui o manifesto, né, do nosso pod e eu vou estar indo linha por linha e mostrando para vocês. Tá? A gente vai estar dando um vi pod.yml. Beleza, eu vou estar colando aqui o conteúdo do nosso YAML aqui e vamos dar uma olhadinha aqui rapidinha, tá bom? Então, para a gente estar utilizando arquivos, né, em vez de linha de comando, a gente precisa estar falando em qual versão da API a gente está utilizando. Isso eu não vou entrar em detalhes agora, existe um outro vídeo que a gente vai falar sobre isso. Mas no nosso caso aqui, o pod fica na versão 1 do Kubernetes. O que é legal falar aqui é que o kind seria a tradução tipo em português. Eu quero um tipo pod. E aqui eu tenho metadata. Metadata seria um campo para a gente adicionar atributo. Então seria como se fosse atribuir um nome a alguma coisa, mas o principal aqui para a gente é que a gente tem dentro do metadata o campo name e lá a gente vai colocar o nome que a gente bem quiser para o nosso pod. No nosso caso aqui, a gente tem o name Nginx, tá bom? E logo abaixo disso a gente tem o spec. Então é aqui, embaixo do spec, que a gente vai definir o que, né, a gente vai passar para esse tipo pod e depois para o Kubernetes criar para a gente. Então nesse caso aqui, a gente viu até lá na documentação do Kubernetes que ele espera uma lista de containers. Então aqui eu estou colocando o campo containers. E dentro, com esse tracinho em YAML, eu estou falando que é o primeiro elemento da lista, tá bom? Eu estou falando que isso é um elemento de uma lista. Então, o nosso primeiro elemento é do tipo container, e a gente passa que o nome desse container é o Nginx, a imagem também é o Nginx, numa versão fixa aqui, e em ports, a gente também tem um campo que a gente pode expor uma porta para que esse pod, né, possa ser comunicado depois, mas não precisa focar nisso muito agora, mas a gente está também colocando uma porta para ser exposta dentro desse container, a porta 80. Muito lindo, vamos salvar e sair aqui. E agora a gente vai aplicar esse cara. Para aplicar, a gente pode utilizar também o kubectl, mas para isso a gente chama de um jeito diferente. Então a gente vai dar um kubectl apply, porque a gente quer aplicar esse arquivo. "-f" a gente está falando que é um file, é um arquivo, a gente vai passar aonde está esse arquivo, e aí o nome do nosso arquivo, que é o pod.yml, e vamos dar Enter. Vocês podem ver que é exatamente a mesma informação que a gente recebeu quando a gente estava com o kubectl lá em cima, e ele criou. Vamos dar uma olhada para ver se ele criou mesmo. Kubectl get pods. E tá aí. Eu chamei esse pod de Nginx, diferente do outro, né? Mas a gente pode ver que está executando, tá bom? O pod tem uma coisa interessante também, que a gente pode fazer umas similaridades com o próprio container, quando você usa o Docker local aí. A gente também pode entrar dentro de uns containers dentro desse pod. Para isso, a gente também executa um kubectl exec, que seria parecido com um docker exec. Vamos executar aqui para eu te mostrar. Kubectl exec -it, porque a gente está querendo, né, passar os nossos inputs para dentro do container, para a gente conseguir ter um terminal lá dentro e passar os inputs do nosso teclado. E aí o nome do pod, que é o Nginx, traço, esse traço é para dividir o kubectl do que a gente vai realmente executar, e lá dentro eu vou chamar um bash. Então vocês podem ver que mudou aqui o nosso usuário, tá? E agora a gente está @nginx, então a gente entrou dentro desse container. E dentro desse container eu vou executar só um nginx-t, só para a gente verificar se as configurações de nginx está tudo certinho. Só para te mostrar que está executando alguma coisa dentro desse pod, tá? Mas a ideia mesmo é ficar nesse básico aqui, só mostrando que dá para entrar dentro de um container. E para sair desse pod, né, a gente só dá um Ctrl D, daí a gente volta para o control plane, que é onde a gente estava executando, tá? E de novo a gente pode dar um kubectl get pods
dar uma verificada aqui. A gente também pode deletar esse pod que a gente configurou pelo arquivo que ele foi criado, tá bom? Então, ao invés de usar só o cli com o delete que a gente já tinha visto. Para isso, vamos fazer o seguinte. kubectl delete, e aí a gente passa o arquivo. Aí ele pode ver que ele encontrou um pod chamado nginx dentro desse arquivo e vai tentar deletar ele, tá bom? Se a gente der um kubectl de novo, get pods, a gente pode ver que não existe mais nada. Deixa eu abrir aqui o arquivo de pods só para falar uma última coisinha também para vocês. E vocês podem ver que o pod ele aceita múltiplos containers. Isso pode gerar uma dúvida entre vocês, do tipo, tudo bem, se eu posso colocar vários containers dentro de um pod, então eu vou colocar o meu front-end, o meu back-end e o meu banco de dados dentro de um pod só, e aí eu faço o deploy da minha aplicação perfeito, porque eu já subo lá. E isso daí é um assunto que sempre dá problema, tá bom? Você tem que tentar entender que o pod, por mais que ele permita múltiplos containers, não quer dizer que você deveria fazer isso, tá bom? Existem alguns tipos de casos de uso que faz sentido ter mais de um container, mas a regra é clara, um pod, um container, tá bom? Existem tipos de sidecar que a gente fala, que é tipo um tipo, né? Um exemplo, que seria como uma coisa que iria encaixar no seu processo. Ou seja, a gente pode pensar que tem a nossa aplicação normal, rodando bonitinha, e teria um processo sidecar só para coletar os logs e mandar para algum outro lugar. Isso faz sentido ter mais de um container dentro do seu pod. Mas em via de regra sempre tenha um pod, um container, tá bom? E o porquê disso? Escalabilidade. O Kubernetes ele vai tentar escalar esses pods depois para a gente vai vendo em outros vídeos. Mas se você colocar todas as suas aplicações em um pod só, existem aplicações que escalam de jeitos diferentes. Um banco de dados escala diferente de uma página estática. Então, muito cuidado. Sempre tente colocar um pod e um container. Bem, gente, a ideia desse primeiro vídeo era só dar uma pincelada sobre pods, tá bom? Existem ainda várias outras coisas que a gente pode entrar em detalhes no futuro, mas a ideia mesmo é apresentar para vocês o pod. Mas só recapitulando, eu gostaria de falar para vocês que o pod é o cara que vai gerenciar os containers para a gente, e dentro de um pod a gente pode ter múltiplos containers, só que você tem que lembrar que esses múltiplos containers vão compartilhar apenas um endereço de IP, ou seja, você não pode expor a mesma porta entre dois containers juntos, senão vai dar conflito. E eles vão compartilhar o armazenamento dentro do pod. Não se esqueça também da regra primordial, um pod e um container, senão vai dar problema de escalabilidade no futuro. E o que a gente mais quer com o Kubernetes é escalar nossas aplicações. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido alguma coisa com ele. E nos vemos amanhã com mais um vídeo de Réplica 7. Muito obrigado!